Hoje, 28 de junho de 2024, o Trevo Sagrado, dando continuidade às suas lives semanais, hoje retornamos com a nossa irmã Roseli, que vem com o tema Educar um ato de amor. Bem-vinda, minha irmã, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Bem, quero agradecer inicialmente a toda a diretoria material e a toda a diretoria espiritual do Trevo Sagrado por mais essa oportunidade de estar aqui contribuindo com esse trabalho maravilhoso. Essa conversa que eu preparei para hoje, na verdade, é uma continuidade da que tivemos no dia 14. Eu percebi, principalmente após a palestra, que houveram ainda algumas inquietações e eu me senti motivada a desenvolver um pouco mais esse tema. Espero conseguir transmitir a mensagem e estarei à disposição no final para o bate-papo de sempre. Então, vamos lá. Educar um ato de amor. Mas, para sabermos por que é um ato de amor, é necessário que a gente compreenda um pouco mais sobre o que vinha a ser efetivamente a educação, o que é educar, que corresponde você ser um educador. Será que são só os professores que seriam enquadrados nessa categoria? Educar vai além desse verbo. Ele não é apenas um verbo para se conjugar. Educar é um conjunto de práticas, na verdade, que envolve vários objetivos. O objetivo de trazer consciência, de desenvolver valores, criticidade, intelectualidade. Então, não é algo simples compreender esse educar. E aí, aquela mesma pergunta que eu percebi que trouxe algumas inquietações no encontro anterior. De quem é a responsabilidade de educar a criança? Na semana passada não, retrasada, no dia 14, nós falamos que seria a responsabilidade dos pais, mas houveram algumas pessoas que questionaram, será que é só dos pais? E a sociedade? E a escola e o Estado? Será que essas instituições também não têm essa responsabilidade de educar? Sim, também tem, realmente, essa responsabilidade de educar essa criança. E para compreender melhor qual o papel dessas instituições e qual seria o papel dos pais, eu subdividi a educação em basicamente duas categorias, que é uma divisão simplista para a complexidade que traz o conceito de educar, mas como o tempo é curto, não dá para a gente alongar muito esse conceito. Então, eu trouxe apenas dois, que é a educação doméstica e a educação secular. Vamos começar falando sobre a educação doméstica. Essa educação doméstica aí não é ensinar a criança a varrer casa, lavar prato, não. Essa educação doméstica é a responsabilidade que vai caber à família, aos pais. Quando eu digo aos pais, quero reforçar mais uma vez que seria o pai e a mãe, ou aquele responsável por essa criança, de ensinar valores a ela. Quais são esses valores? Valores éticos, responsabilidades, e iniciar ela no processo de convivência social. É de casa que se ensina o respeito ao outro, o respeito ao próximo. É em casa que se ensina a criança que não se deve mentir,
que não se deve pegar o que não é dela, que se deve partilhar, que se deve dividir. E a educação secular. Essa educação secular no sentido da educação fornecida pelo Estado, pelas escolas e pela própria sociedade, mas vamos nos ater principalmente em relação à escola. A escola e a própria sociedade também, ela não vai ensinar valores? Claro que ela vai ensinar, mas mais ainda, ela vai reforçar os valores que as crianças aprenderam e adquiriram em casa. Certa vez, eu estava em um ônibus, se eu não me engano, em um coletivo, e aí tinha uma criança com uma senhora, e a criança não estava ficando quieta e batendo com o pé na cadeira da frente, fazendo barulho, e a senhora reclamando e pedindo para que a criança ficasse quieta várias vezes, sem que a criança obedecesse àquela senhora. E aí chegou num ponto que a senhora perdeu tanto a paciência que deu uns tapas na criança, nesse coletivo, e aí a criança se aquietou, ficou quieta. E aí essa senhora fez a observação: você é tão mal educada que parece que você não frequenta a escola, não sabendo ela que, na verdade, cabia a ela orientar essa criança. É necessário quem tem a responsabilidade sobre menores que, antes de sair de casa, converse com essa criança para onde vai, como se deve comportar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, para que a criança passe a ter essa ciência de como deve se comportar. Ah, mas às vezes isso não é suficiente, a criança não atende. Por que será que essa criança não vai atender? Exemplo de pais, escolas de filho. No dia 14, eu também falei um pouco sobre isso. Só que como eu estava trazendo todas as tipologias, a maioria das tipologias das crianças atuais, cristais, arco-íris, diamante, então não deu para explorar tanto, mas vamos tentar explorar um pouquinho mais hoje. Se a pessoa ela não tem um comportamento condizente, claro que a criança ela vai se espelhar nessa pessoa. Quem já viu uma criança aprender um palavrão sem nunca ter ouvido esse palavrão? A criança, ela por hábito reproduz o que ela vivencia em casa. Um dia desse, na internet, eu recebi um relato de que quem nunca passou vergonha com o filho, algo assim. Aí contando que a mãe estava em casa e aí pediu para a criança atender o celular e dizer que ela não estava. Ela atendeu o celular, olha, minha mãe disse, mandou dizer que ela não está em casa, para você deixar o recado. Um outro caso relatado foi de uma criança que a mãe pediu para abrir a porta e quando ela abriu, aí anunciou a visitante: mãe, a vizinha fofoqueira está aqui, veio falar com a senhora, disse que quer falar com a senhora. Então, a criança ela reproduz aquilo que ela convive, aquilo que ela vivencia em casa. Se a gente não quer que essa criança reproduza esse comportamento distorcido, é necessário que a gente dê o exemplo para essas crianças. E nesse processo existem vários tipos de pais. Eu cheguei a citar alguns também no dia 14, mas hoje nós vamos nos ater a 3, 4, basicamente. Quais seriam esses tipos de pais? O primeiro foi o que eu citei, inclusive, no dia 14, que são os permissivos. Esses pais, às vezes, eu percebo
pela convivência com alguns, que eles fazem isso como uma forma de compensação. Às vezes a criança nem pediu nada, nem quer nada, mas ele acha que tem que dar tudo que ele não teve a essa criança. Às vezes esse pai até sofreu violência no lar. Teve um pai muito autoritário, castrador, restritivo, e acha que o ser pai, melhor do que aquele que ele teve, é permitir que o filho faça tudo o que o filho quer. E não deve ser por aí. Porque, assim como vimos também no dia 14, é necessário impor limites, é necessário estabelecer fronteiras, estabelecer divisas. Afinal, quem é que vai querer ser conduzido por essas crianças? Principalmente depois que essas crianças estiverem adultas. Como é que vão ser esses adultos que acham que tudo que ela quer tem que ser dado na hora, tem que ser da forma que ela quer? Por exemplo, eu presenciei um, um adolescente, pré-adolescente, na verdade. Os colegas tinham trocado de celular no final do ano, tinha iniciado o ano letivo, e o dele não foi trocado. O pai se recusou porque ele tinha ido para a recuperação de várias disciplinas. Então, o que foi que ele fez quando ele chegou nas aulas? Os colegas começaram a fazer hora dele, porque ele não conseguiu o que queria, ele simplesmente jogou o aparelho que estava bom, que estava novo, no chão, espatifou. Agora eu quero ver se ele não vai me dar o que eu quero. Então, quem dosa isso aí é os pais. Quem permite são os pais. Tem um ditado que diz que o outro só faz com a gente o que nós permitimos que eles façam. Então, não é a criança que tem que nos dar o limite. Não é a criança que tem que determinar o que nós devemos fazer. Não é a criança que deve determinar o que ela deve comer, o que ela deve ganhar, a marca, o tipo, o valor. Quantas vezes eu já ouvi relatos de pais falando mal de filhos que pegaram o cartão de crédito e fizeram compras sem o consentimento e achar isso normal. Poxa, para isso que ele fez. Pegou o cartão aqui, comprou não sei quanto de jogo, comprou isso, comprou aquilo, comprou um tênis sem me consultar. Então, deixar esse tipo de comportamento por parte das crianças, por parte dos filhos, é ser permissivo. Tem também aqueles autoritários, que aí já endurece a mão demais, né? Já restringe demais. Pichon Riviere, que é um psicólogo, e Ana Quiroga também, social, eles colocam essa estrutura desse tipo de pai como um pai castrador. Muitas vezes esse pai ele é tão ditatorial que ele simplesmente já delineou toda a vida do filho, do nascimento até a velhice, como vai ser. E muitas vezes esses autoritários, ou eles não se importam com a criança e não quer que ela atrapalhe absolutamente nada da vida dele, ou ele quer impor as frustrações, aquilo que ele não alcançou, como meta e objetivo dessa criança. Não, porque eu sempre sonhei ser médico. Então, você vai estudar medicina, você vai ter que passar na faculdade de medicina. Eu vou pagar os seus estudos para isso. Não, você não pode se dedicar à arte. Você não pode se dedicar a outra coisa senão aquilo que eu determinei. Você tem que sentar da forma que eu acho que é o correto. Você deve falar da forma que eu acho que você deve falar. Você deve se vestir apenas com o que eu escolher. E aí vai impondo esse autoritarismo.
E temos também o amigo. Aí todo mundo deve estar pensando, esse é o melhor pai que existe, né? Será? O pai amigo. Eu já encontrei muitas mães amigas. Só que quando você é amigo do seu filho, até aí tudo bem. Você realmente deve ser o melhor amigo dele. Ele deve confiar em você e você deve ser o confidente dele. Mas ele não deve ser o seu melhor amigo. Ele deve ser o seu filho, que você tem responsabilidade para com ele. Não entendi, como assim? O seu filho, ele não pode carregar os problemas que você precisa resolver, as suas frustrações, porque ele não sabe lidar. Cognitivamente, ele não tem maturidade para isso. Certa vez eu tive uma aluna que estava num processo depressivo, exatamente porque ela se sentia muito sobrecarregada pelos problemas da mãe, os problemas do trabalho, os problemas com o pai, os problemas com amigos, e tudo a mãe despejava nela. E a menina entrou num processo depressivo, porque ela não sabia como ajudar a mãe, e ela queria tirar a mãe daquele processo, daquelas dificuldades que a mãe estava. Tive uma outra situação também, onde uma mãe muito amiga, que confiava em tudo que a filha falava, foi certa vez fazer reclamação de mim, junto à gestão da escola. E aí a gestão sempre chamava, né, para que houvesse o bate-papo entre professor e responsável. E aí ela simplesmente disse que eu era abusiva como professora porque a filha dela entrava de manhã no quarto e só saía à noite estudando minha disciplina. Não conseguia estudar nenhuma outra disciplina, exceto a minha, que eu passava muita atividade, que eu passava muito assunto e que a menina não estava conseguindo lidar com isso. Então, eu pedi que a menina fosse chamada para que a gente pudesse esclarecer a situação. Quando a menina chegou na coordenação, eu perguntei a ela: ô, fulana, diga aí à sua mãe quais são os assuntos que nós estamos trabalhando para essa unidade, para a próxima avaliação. Ah, são vários. Pronto, cite aí quais são os vários. Ah, eu não sei, porque é muita coisa que a senhora passa. Mas você não lembra de nenhum? Não, porque é muita coisa. Eu fiz tudo bem. Posso chamar alguém que lembre? Aí a coordenadora permitiu. Chamei outra pessoa, isso já é ensino médio, pré-adolescentes. E aí veio a menina que estudava mais, que tinha a melhor nota, e aí eu perguntei: ô Cicrana, quais são os assuntos que nós estamos trabalhando? Grécia e Roma, Pro. Você tem certeza que são esses? Sim, Pro, Grécia e Roma. Só esses dois? Mas não é um bocado, não. Pode voltar para a sala. E aí peguei dentro do meu classificador. Olha, mãe, inclusive eu já havia até pedido que a senhora fosse requisitada aqui na escola, porque eu queria entregar a prova dela, porque eu peguei ela pescando. Qual foi a atitude da mãe? Tomar a prova da minha mão, dobrar a prova toda e colocar sem olhar, sem questionar nada, dentro da bolsa. Ela já tinha me falado isso, porque nós somos muito amigas, não temos segredos um para a outra. E isso aí é uma coisa que nunca aconteceu, nem vai acontecer de novo, porque ela já me prometeu, mas eu quero saber o que é que a senhora vai fazer em relação à sua disciplina. E aí eu fiz o quê? Simplesmente fiz, olha, eu converso com a coordenação que eles vão explicar o que vai acontecer com a minha disciplina, eu vou me retirar. E saí, deixei ela lá. Porque essa era uma pessoa que, na verdade, ela não queria ajudar a filha. Ela não queria saber qual eram as questões que ela deveria trabalhar com a filha para que a filha melhorasse na escola. Ela não queria estabelecer uma parceria com a escola. Ela simplesmente
queria validar as desculpas que a filha dava para ela. E ela queria continuar sendo vista por essa filha como a melhor amiga, como uma mãe legal, como uma mãe bacana. Só que lá na frente, isso aí com certeza vai ter um peso. Lembra do exemplo que nós falamos há pouco? Como será essa adulta lá na frente? Como serão os filhos dessa adulta? E, por fim, temos os pais equilibrados, aqueles que sabem dosar essa questão entre disciplinar e educar, entre dialogar, ouvir. Esse aí vai saber lidar com essas situações. Ele não vai ficar mal junto aos filhos, até porque ele não vai se preocupar se ele vai ficar mal ou bem perante os filhos, porque ele vai observar e buscar recursos que possibilite que ele forneça para esses filhos uma educação equilibrada, sem ser permissiva ou autoritária demais. Mas para que se possa promover uma educação, o que é que nós precisamos fazer? O que exige realmente um bom educar? O que é que está por trás disso? Algumas coisas também eu falei rapidamente no dia 14. Vamos tentar falar um pouco mais. Isso aqui eu não falei no dia 14, que é sobre dar tempo para essas crianças. Os pais, eles precisam dedicar tempo para poder sentar, para estudar com eles, para ver quais são as atividades, o que está sendo trabalhado, até porque a escola também muitas vezes falha. Minha filha, por exemplo, ela quando estava no segundo ano do Fundamental 1, que corresponde à primeira série, eu pedi a uma irmã minha que trabalha dando reforço escolar, que fizesse uma avaliação com ela. E minha irmã, quando me chamou para dizer que minha filha não estava alfabetizada, que ela sequer sabia escrever com letra cursiva, quando ela já deveria estar dominando esse recurso aí, sabendo pelo menos soletrar, e que ela ainda não estava. Então, fui até a escola, e quando chegou na escola, a escola simplesmente disse que eu deveria procurar o local onde ela estudou no ano anterior, para que eu pudesse responsabilizar essas pessoas. Nesse período aí, só para vocês terem noção, eu ainda não tinha conhecimento praticamente nenhum sobre educação, eu ainda não era professora, ainda não tinha, trabalhava em outra área. Mas, pelo exemplo da minha mãe, eu procurava dar esse acompanhamento, mesmo sem conseguir sentar todos os dias com ela, final de semana eu fazia esse processo de verificar caderno, de verificar livro, e por isso eu consegui identificar que alguma coisa não estava certa, e minha irmã sinalizou que era. E aí eu falei com a escola que a responsabilidade era deles, visto que ela já estudava lá há 2 anos. Mas, a partir desse momento, eu não confiava plenamente mais na escola. Então, eu tive, a partir desse momento, que encontrar um outro recurso. Minha irmã não tinha como assumir essa responsabilidade de alfabetizar ela, então eu acordei com uma amiga, eu levantava mais cedo, preparava a quentinha dela também, deixava ela na escola, levava a quentinha na casa da minha amiga, para que minha amiga fosse buscar ela na escola depois. E minha amiga fazia esse reforço junto com a escola para poder alfabetizar. Então, o tempo é necessário. O se preocupar e monitorar é necessário.
E falando em monitorar, vem a questão da supervisão. E essa supervisão não é só esse monitoramento que eu falei acerca de livro, caderno, o que faz, o que não faz. Essa supervisão, ela é muito mais complexa e muito mais ampla do que isso. Se eu perguntar a vocês que têm filhos, adolescentes, pré-adolescentes ou crianças ainda, vocês sabem me dizer quais são os jogos que eles utilizam no celular, que eles brincam? Quem são os amigos deles? O que esses amigos fazem? Qual é o comportamento desses amigos, dessas amizades? Vocês sabiam que tem jogos extremamente nocivos e que ficam abertos para essas crianças acessarem? Alguns anos atrás, nós tivemos que fazer uma campanha massiva nas escolas para poder coibir um jogo que era chamado de bullying. Esse jogo, a cada etapa, a pessoa, o jogador, né, que era quem sofria bullying, tinha que matar pessoas, tinha que matar todos os estudantes da escola. Depois ele somava mais pontos matando os professores. Depois dos professores, ele tinha que matar coordenação, gestão, agentes de limpeza da escola. Por fim, a diretora, e para zerar o jogo, sabe quem eles tinham que matar? Os pais, quando chegavam na escola para falar com eles. Aí eles zeravam e ganhavam a pontuação máxima. Quantas e quantas vezes nós vimos jovens perder a vida por causa de desafios como da baleia azul, jovens serem incitados a fazer determinadas coisas como pular de um andar para o outro, ou simplesmente beber 1 litro de alvejante como desafio. Será que alguns desses casos poderiam ser evitados? Eu tinha meu filho, minha filha nunca gostou tanto assim de jogar, mas meu filho sempre gostou muito, quando eu era pequeno, principalmente. E eu tinha um acordo com ele. Meu acordo era que ele só jogaria de sexta à noite até o domingo à noite, após realizar as suas tarefas. E que os jogos que ele iria brincar deveriam ser jogos onde ele não mataria pessoas, onde não haveria sangue. Se tivesse algum jogo que ele tivesse que exterminar monstros, eu até deixava. Mas antes eu olhava, assistia com ele enquanto ele estava jogando. Se o sangue fosse verde, azul, qualquer outra cor, estava tranquilo. Mas sangue vermelho, que esguichasse em tela, essa coisa que hoje em dia muitos jogos têm, que é uma realidade virtual muito bem trabalhada, eu não permitia. Porque quando você permite que o seu filho, que a criança, ela jogue esse tipo de jogo, essa situação de violência vai se normatizando, fica normal na mente deles. E isso não é bom. Sem falar na questão da reprodução dessa dita violência. Eu sempre censurava os filmes, as séries que os meus filhos assistiam. Eu sempre assistia junto com eles. E aí entra mais uma vez a questão do tempo. E isso se condicionou tanto que hoje eles são adultos, mas que ainda assim eu observo que quando são cenas muito pesadas, eles viram o rosto para não ver a cena. Porque quando você realmente estabelece determinadas regras, determinadas normas, você consegue ali estabelecer um padrão.
que é chamado de hábito, que é conhecido como hábito. E isso vai para a vida toda dessa criança. Outra questão sobre essa supervisão. Quando os seus filhos chegam em casa da escola, vocês olham a mochila dos seus filhos? Deveriam olhar. Olha a mochila, olha caderno. Quantas e quantas vezes eu acordava de madrugada, minha mãe estava futucando minha mochila. Ah, isso é ser invasivo, não é ser invasivo. É garantir a higiene da mochila do seu filho e garantir que ali só tem os pertences dele. Garantir que você está observando o caderno dele, se tem visto dos professores, se não tem, se tem atividade, se não tem. Se encontrar algum objeto que não seja dele, que não foi dado por você, no dia seguinte converse com ele e pergunte de onde veio, como ele conseguiu aquilo. Então, tudo isso é supervisão. Quando os meus filhos entraram na pré-adolescência, que começaram a sair com outros colegas, na conversa que tivemos no dia 14, eu até citei isso também, minha irmã me chamou e disse, olha, de agora em diante, se os meninos saírem com os colegas, sempre abrace, beije, cheiro, para poder ver se tem cheiro de cigarro, cheiro de bebida, porque é assim que você faz esse monitoramento. Ah, é desconfiar? Não é desconfiar do seu filho, é desconfiar do mundo, de onde ele está, quais são os locais que ele está circulando, para depois, quando chegar mais tarde, você não ficar sem saber quando foi que aconteceu, quando deixou de acontecer, como aconteceu. Como nós vemos muitos pais, às vezes, desesperados, sem saber como foi que o filho se desencaminhou, passou a utilizar bebidas ou até mesmo drogas. Educar exige preparação. Foi outro ponto também que nós conversamos no dia 14. E aí, essa preparação, o que seria essa preparação? Essa preparação, ela está relacionada a questões que você não consegue. Teve uma pessoa que falou, um pai de primeira viagem, por exemplo, como é que ele vai saber? Ele precisa se preparar, ele precisa procurar entender o que é infância, quais são as formas de aprendizado, inclusive, como é que a criança aprende? Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos pelos sentidos. E aí vem mais uma questão da supervisão. Lembra dos jogos? Um jogo de violência, ele vai assimilar muito rápido, porque ele usa praticamente todos os sentidos dele, quando não usa todos. Ele vai usar a visão, a audição, o tato e muitas vezes a fala, porque eu já vi várias crianças jogando e reproduzindo as falas que acontecem durante o jogo. Então, você precisa se preparar para fazer com que seus filhos utilizem os sentidos, mas para aprender coisas que sejam salutares. Você precisa se preparar para compreender como é o processo educacional em cada série que o seu filho vai estar. É muito comum nós observarmos nas escolas um abandono dos pais a partir do momento que a criança ingressa no ensino médio. Porque é como se na cabeça dos pais aquele adolescente já fosse um adulto e não é, nem pela lei, nem pela maturidade, nem cognitivamente ele é ainda. Então, é preciso essa preparação, é preciso que os pais eles busquem se preparar para a paternidade, para o educar, assim como os professores também. Os professores eles precisam estar o tempo todo se reciclando. Por exemplo, atualmente as crianças elas não se conformam mais de sentar e escutar por quase 2 horas, por exemplo, uma aula e só escrever
e reproduzir aquilo. Ela questiona muito mais. Ela exige que o professor ele utilize muito mais recursos, porque são crianças que têm um pensamento, têm uma compreensão muito mais acelerada. E para isso, muitas vezes, eu tenho que conversar com ela para entender o que é que chama a atenção dela, o que é que consegue. Recentemente, eu tive uma dessas experiências, que eu apliquei um jogo em uma sala, inclusive, que todos os professores reclamavam, que colocavam, rotulavam essa turma como sendo apática. E todos reagiram quando eu levei essa metodologia para a sala de aula. Então, tanto professores, tanto os educadores seculares, como também a própria família, ela precisa desse preparo. Outra coisa que nós falamos também no dia 14, mas que eu achei pertinente trazer novamente. O educar exige o diálogo e a escuta. Isso é tão forte que até hoje eu tenho aqui em casa duas matracas, que quando chegam do trabalho me contam tudo o que aconteceu no dia. E é você mostrar interesse, perguntar, questionar a eles o que é que está acontecendo, o que foi que aconteceu, por que é importante esse diálogo e essa escuta? Porque a partir do momento que ele conversa com você, que seus filhos conversam, que a criança conversa com você, ela se aproxima cada vez mais e passa a confiar cada vez mais em você. Ela passa a ter em você uma referência para que ela possa desabafar, para que ela possa trazer as questões do cotidiano dela. É a partir desse diálogo e dessa escuta que você vai conhecer os coleguinhas dos seus filhos. É a partir desse momento que você vai saber que Juquinha gosta de fazer confusão, que Mariazinha já beijou na boca de Pedrinho. E aí você vai conhecendo as pessoas que estão em torno do seu filho. E vai conhecendo ele também. Porque a partir desse momento aí que você conversa, que você escuta, você consegue perceber melhor a personalidade e as inclinações deles. Por exemplo, quando minha filha era sétima série, eu acho, sétimo ano, sétimo, oitavo ano, ela teve uma coleguinha que pediu, já que ela era minha filha, para que ela roubasse a prova e levasse para ela. E aí eu deixei encargo dela resolver o que deveria ser feito. Ela me contou, eu não chamei a menina, não falei nada e deixei encargo dela. E ela mesma decidiu que essa amizade não era uma amizade que ela queria lá para frente. Então, ela deixou de se relacionar como ela se relacionava com a menina. Não foi grosseira, não deixou de falar, continuou falando, mas como nós falamos no popular, deixou de andar com essa menina. Então, é muito importante isso aí. Educar exige que o educador se eduque também. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu saio com dor de cabeça da sala de aula, mas porque são crianças que dizem tantos palavrões, cada palavrão pesado, denso, sem sequer ter essa noção. E aí vem aquela questão do exemplo que eu falei anteriormente. Por que esses meninos reproduzem tanto isso? Será que é porque eles gostam? Ou será que é porque no entorno dele, a família, os pais, reproduzem isso? Será que a criança ela ela mente porque é da natureza dela, ela já nasceu assim, mentindo? Ela tem comportamentos agressivos. Tem crianças que, às vezes, quando fala, parece que está destilando ódio. De onde vem esse comportamento?
É porque aqueles que são responsáveis, muitas vezes, pela educação dela, não se educam. Eu, por exemplo, eu tive que me educar quando eu tive meus filhos. Estou sempre trazendo a mim, mais como exemplo, porque é mais fácil. Quando eu tive meus filhos, eu tinha um hábito de falar palavrão. Mas eu tive que rever isso, eu tive que me educar. Os pais, eles precisam se educar também a conter o seu temperamento. Muitos acham que a porrada ou castigos pesados é o que vai solucionar, seja lá qual for o problema, e não é. Isso só vai repercutir mais. Então, esse se educar é se policiar, é se vigiar, para que não haja reprodução desses maus hábitos. E para aqueles que são espiritualistas, o educar ele se torna mais complexo ainda, né? Ele vai ter uma amplitude ainda maior, porque para quem é espiritualista, educar é ajudar um ser humano a se preparar não apenas para esse mundo, mas também para o mundo espiritual. Então, a responsabilidade, ela dobra aí. É preciso que os pais ensinem a fazer preces. Todos nós, antes de sairmos, eu acredito que entregamos a nossa vida a Deus e pedimos proteção. Será que a gente ensina os nossos filhos a fazer a mesma coisa? Quando dormimos, também fazemos isso? Será que ensinamos aos nossos filhos, às nossas crianças, a importância dessa entrega? Será que tomamos aquele tempo que foi citado também para instruir, para educar espiritualmente essas crianças? O educar é se preocupar não só com sustento material, suprir a criança de tudo o que você acha que ela precisa, mas também sustentá-la espiritualmente. Nós vimos no dia 14 que as crianças atualmente são crianças especiais, são crianças diferentes das crianças que nós fomos no passado. São crianças que têm uma percepção muito ampla. São crianças que já têm um desenvolvimento mediúnico maior do que muitos adultos. Rapidinho, beber um pouquinho de água aqui. São crianças especiais. São crianças que vieram com um propósito, com um objetivo. Então, não cabe o adulto ficar apenas preocupado com o sustento material e esquecer o espiritual. Teve uma certa vez que houve uma reunião de pais que uma mãe deu o maior piti, que não queria que ficassem o tempo todo chamando ela, porque ela tinha muito o que fazer. Ela trabalhava, ela estudava e ela já pagava a escola e já pagava a banca do filho, o que era mais que a escola queria que ela fizesse. Então, é necessário ter uma preocupação além dessa de apenas sustentar essa criança. Educar e estabelecer rotinas materiais e espirituais. É frequentar um local, ou se não frequenta nenhum local específico, tira um dia específico para fazer a leitura do Verdades que te foram ocultadas, junto com as crianças, ou mesmo fazer o evangelho no lar. É preparar essa criança também para entender que ela não está ali para ser servida, dar pequenas tarefas de casa, não vai colocar ela como responsável de tudo.
mas permitir que ela também tenha essas atividades. É sentar com eles para poder estudar, para ver a vida deles na escola. Às vezes, os pais acham que os filhos não querem que ele vá para a reunião de pais, mas vocês se surpreenderiam pela felicidade que muitos externam ao saber que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o responsável foi para essa reunião. Porque isso demonstra que aquele adulto, aquele responsável, tem interesse por ele. É tomar tempo também para brincar. Não importa se a sua rotina é pesada, é densa, é necessário tirar esse tempo para brincar. Ensinar brincadeiras que tinha no seu período de infância e permitir esse contato maior, de forma que se estabeleça como se fosse um hábito ali. Educar é priorizar sempre a criança. A criança ela vai estar sempre em primeiro lugar. Não importa se dentro do âmbito social ou do âmbito familiar. Educar é basicamente cuidar. E para encerrar, eu trouxe essa fala de Mário Sérgio Cortella, que é um educador aqui no Brasil. Não cabe ao Estado, via escola pública ou mesmo as particulares, substituir a responsabilidade que a família tem, a menos que ela esteja em situação de descuido total. Cabe à instituição promover a autonomia, a solidariedade e a formação crítica, mas a responsabilidade principal continua sendo da família e ela não pode se eximir disso. Então, mais uma vez, eu reforço: a responsabilidade é dos responsáveis, dos pais, das crianças. Eles é que são a base. A família é tão importante que ela não é só a base da criança, ela é a base da própria sociedade. Não importa a conjuntura dessa família, a estrutura dessa família. O que importa é que essa família ela se interesse por essa criança, estabeleça, obviamente, parcerias com a sociedade, com a escola, para que todos possam alcançar bons resultados e, assim, transformar a sociedade, transformar o mundo em que vivemos, porque a educação ela tem esse objetivo, ela é intervencionista, ela consegue. Ela tem esse potencial de mudar o mundo de uma pessoa, ou mesmo mudar o nosso mundo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Ok, Roseli, o Trio Sagrado, a Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradece a sua participação e, em especial, a sua dedicação. Então, ficamos por hoje com a palestra da irmã Roseli e continuaremos às sextas-feiras os nossos encontros.